O Daniel Gmail falou aqui os filmes. Quais são os meus filmes e séries favoritos de história? O meu filme favorito histórico, acho que eu já falei aqui, é A Bruxa. É um filme relativamente recente. Acho que de 2015, mais ou menos, acho que por aí. Que é um filme que se passa nos Estados Unidos, na região ali da Nova Inglaterra, no início ali da colonização dos Estados Unidos, né? E tem todo esse imaginário puritano sobre bruxaria. É um dos filmes que eu acho que passa uma sensação de estar imerso em um tempo histórico mais forte, assim, que eu já experimentei no cinema. Muito mais do que qualquer outro filme mais grandioso de história. Por exemplo, quando eu assisto um Ben-Hur, que é um filme clássico, né, que se passa na Roma Antiga, eu não me sinto de forma nenhuma transportado para aquele tempo. É um épico ali que eu me sinto num estúdio de Hollywood. Claro, é um filme mais antigo, né, tem mais limitações técnicas, mas mesmo, sei lá, as cruzadas, eu vejo são atores performando aquilo. Eu não consigo ter uma imersão muito grande nesses filmes históricos. Agora, o A Bruxa, sim. O A Bruxa, pra mim, é um filme que é como se eu estivesse vivendo aquela realidade. Muito, muito bom. E série histórica, não sei. Se minha esposa lembrar aí, ela põe no chat. Você lembra de algum, meu bem? Série com temática histórica? O Gladiador, por exemplo, né? O Gladiador é um filmaço, assim, é uma grande produção, é um bom filme, eu gosto do Gladiador, mas não é um filme que me coloca naquele período histórico. São, pra mim, atores hollywoodianos vestindo roupas ali. Tipo assim, é óbvio, todo filme é isso, né? Todo filme hollywoodiano é isso, todo filme, qualquer filme é encenação, é falsidade. Mas ele tem que te convencer. E o Gladiador, filmes históricos não me convencem. Inclusive, eu não assisto documentários, eu não consigo assistir documentários que tem aquelas simulações e recriações, né? Como é que chama? Que eles até aparecem. É que no Linha Direta aparecia, né? Simulação. Para quem é dos tempos aí do Linha Direta. Eu não sei como é que eles chamam isso. Mas é tipo assim, o especialista tá falando, aí de repente aparece uma cena de um cara fantasiado de Júlio César fazendo alguma coisa. Eu acho assim muito. Eu não consigo entrar. Eu perco totalmente a imersão. Eu prefiro mil vezes assistir o documentário só com o especialista sentado na cadeira falando. Mil vezes. Eu não consigo ter imersão nenhuma. Se me tira totalmente da história. Eu prefiro não ter a imagem. É igual quando a gente lê um livro também, né? A gente tem uma. Às vezes a imagem que a gente cria do livro, a nossa imaginação durante a leitura, no sentido literal de fabricar as imagens, né? Às vezes é muito mais eficaz no sentido de transportar para aquela história do que quando a gente assiste aquilo já feito no cinema, ou já pintado, né? Ilustrado, num livro ilustrado. Eu realmente. Difícil eu gostar de um filme histórico, muito difícil mesmo, por causa disso. Mas no caso do A Bruxa, me pegou fortemente. Outro filme do mesmo diretor que é muito bom também, um filme histórico, que é O Homem do Norte. Acho que é isso. O Homem do Norte, que já é numa temática viking, né? É, nórdica. Eu nunca assisti a série Vikings. Ah, sabe qual é uma história que eu gosto? Não é uma série, não é propriamente uma série histórica, mas é uma série que eu gosto muito e que eu acho que ela é muito ilustrativa, até mais do que séries propriamente documentais, sobre história, é o Guerra dos Tronos. É uma série de fantasia, tem dragões, ela não se passa em nenhum lugar específico da história, mas a história é muito baseada em coisas históricas e ela transmite muito melhor, por exemplo, como é que era uma guerra, sei lá, ela é muito mais fiel em questões da parte diplomática de uma guerra, não estou falando de batalhas necessariamente, né? Mas na parte de como é que você chega a uma guerra, o tipo de intriga palaciana ali que acontece de disputa de poder, aquilo tudo é muito histórico, é muito maquiavélico, é muito hobbesiano, né? Ela remete, com certeza o autor leu muito Maquiavel e Hobbes, né? Que falam muito sobre poder nesse contexto de Europa do início do período moderno. Enfim, ele se inspira em muitas coisas ali nos mongóis, no caso dos Dothraki. Ele pega muitas referências específicas e que acho que comunica a mensagem é mais verdadeira, num sentido profundo, historicamente, do que muitos documentários históricos, que buscam assim, documentos, etc. e tal, tentam recriar a coisa, mas não te pega, né? Num sentido de verdade um pouco mais abstrato. E o final realmente é ruim, né? O final de Guerra dos Tronos é ruim. Mas isso é comum, né? Tem que aceitar esse difícil final de série bom, né? Lost é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. O final não é muito agradável, né? Me desagradou muito na época. Depois que eu assisti de novo o Lost, eu até gostei mais do final. Mas é um final frustrante. Conheço o filme A Guerra, A Cólera de Deus. Esse é um excelente filme, bem lembrado. Quem falou foi o VH. A Guerra é um filme do Werner Herzog, que é um excelente documentarista, que faz muitos documentários mais contemporâneos, né, sobre realidades contemporâneas. Tem um documentário dele fantástico que chama. Tá saindo um pouco aqui do tópico, mas é sobre qualquer coisa a live, né? Mas o Werner Herzog tem um documentário que eu tava falando que é o Homem Urso, Grizzly Man,
fantástico, tem vários documentários excelentes dele, todos os documentários são maravilhosos, e ele fez alguns filmes de ficção, que geralmente eu não gosto tanto, mas esse é muito bom. O Aguirre, A Cólera de Deus é muito bom, o Fitzcarraldo é muito bom, o Kaspar Hauser eu gosto também. São filmes bem estranhos, né? Mas eu gosto, são filmes que eu consigo ter uma imersão, com certeza. O Aguirre, principalmente, né? Aquela. Ele te coloca 100% naquela situação de você entrando nas florestas, né? Na América, esse desbravamento, esse primeiro contato com as coisas, essa coisa meio terra de ninguém, né? De você depende, você está por um fio, a sua autoridade está por um fio ali. Se as pessoas não confiam em você, ou se alguém quer se rebelar contra a sua liderança, que é muito provisória, muitos temas muito interessantes esse filme, né? O final de Breaking Bad é muito bom, realmente. Mas Breaking Bad, o início é muito bom, o final é muito bom e o meio é muito ruim, na minha opinião. Eu acho a maioria das temporadas de Breaking Bad muito ruins. Aquela parte que tem os irmãos gêmeos lá carecas da santeria, eu acho aquela parte muito ruim. Mas o final realmente é muito bom. A, 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 a segunda metade, né, da última temporada, que na verdade foi solta separado, é perfeita, né?